E aí, pessoal, vou fazer o cálculo aqui de uma planilha proveniente do nivelamento geométrico composto, tá? Vou calcular as cotas dos pontos de um alinhamento de interesse, né? Ponto 1, 2, né? Estaca 1, estaca 2, 2 mais 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O estaqueamento de 20 em 20 metros, então a distância entre a estaca 1 e a estaca 2 são 20 metros. 2 mais 10 é uma estaca intermediária ou estaca fracionária. 2 mais 10, essa estaca está a 10 metros da estaca 2 e está a 10 metros da estaca 3. Se fosse 12 metros, 2 mais 12, essa estaca estaria a 12 metros da estaca 2 e a 8 metros da estaca 3. Né? Depois vou fazer o cálculo aqui do grade, tendo as cotas dos pontos das estacas de interesse, as cotas do terreno e as cotas do grade, né, dos pontos aqui, as cotas do grade na estaca 2, 2 mais 10, 3 e assim por diante, eu consigo calcular as alturas de corte e a altura de aterro. Então, vamos lá. Lembrando que cota, né, plano de visada é igual à altura do instrumento. Então, veja bem, eu consigo fazer aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Consigo fazer, ó, cota do terreno mais a ré da plano de visada. Então, cota 100 mais a ré, 0,8. Então, plano de visada 100,8. Tá? Duas casas decimais. Agora, olha só, plano de visada menos vante, cota. Então, plano de visada menos vante, 2,5, cota do terreno, 98,3. Plano de visada menos vante, deixa eu até apagar aqui. Plano de visada menos vante, 2,6, cota, 98,2. Olha, tem alguma ré aqui? Não tem, então continua o mesmo plano de visada. Plano de visada menos vante, cota, 99. Opa, nessa estaca eu tenho uma ré, é uma estaca de mudança. Então, cota mais ré, plano de visada. Então, plano de visada, 100 metros. Então, 100, plano de visada, menos vante, dá 97 metros. Opa, nessa estaca tem uma ré. Então, cota mais ré, plano de visada. Então, 97 mais 1,2, 98,2. Agora, olha só. Plano de visada menos vante, cota, 94,9. Tem uma ré? Não, continua o mesmo plano de visada. Então, 98,2 menos 3,51. 94,69. Opa, tem uma ré. Então, cota mais ré, plano de visada. 98,69. Plano de visada menos vante, cota, 96,11. Plano de visada menos vante, cota, 96,49. Agora, olha só, uma forma de verificar se os seus cálculos estão corretos é o seguinte: somatório de ré menos somatório de vante de mudança tem que ser igual a cota final menos cota inicial. Então, ré, vou somar esse. Vante de mudança é toda estaca que possui ré, incluindo a última, tá? Então, olha só, somatório de ré. E aqui somatório de vante de mudança ou vante propriamente dita. Somatório de ré, então, dá 0,8, 1, 1,2, 4. Então,
7 metros. Vante de mudança: 1,8, 3, 3,51, 2,2. Então, 10,51. Então, Ré menos Vante, tá? Dá quanto? Então, 7, né? Menos somatório de Ré menos somatório de Vante. Então, 7 menos 10,51. Então, isso aqui dá menos 3,51. Isso daqui tem que ser igual ao quê? Cota final menos cota inicial. Cota final, 96,49. Menos cota inicial, 100. Então, menos 3,51. Então, olha só, os seus cálculos até aqui estão corretos, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o grade, tá? Mas olha só, eu tenho que calcular a cota do grade nas estacas. 2, 2 mais 10, 3, 4, tá? 6, 7. Só que, veja bem, eu tenho dois grades. Um partindo da estaca 1, chegando na estaca 5. E outro saindo da estaca 5, chegando na estaca 8, tá? Na estaca 1, lembrando que, veja bem, se eu tiver aqui o grade, ó, e aqui o terreno, grade, terreno. Se eu fizer, e aqui o referencial, repare, se eu fizer cota do grade menos cota do terreno, se esse valor for positivo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aterrar, porque aqui é o terreno. Depois da obra executada, o terreno vai estar aqui, ó. Então, eu tenho que aterrar. Se a cota do grade for menor que a cota do terreno, eu tenho que cortar. Então, olha só, eu tenho a altura de corte e aterro. Vai ser a cota do grade menos a cota do terreno. Se este valor aqui, olha só, for positivo, eu vou ter que aterrar. Se for maior que zero, aterro. Então, positivo, aterro. Se for negativo, corte, tá? Então, se o meu grade estiver aqui, ó, abaixo, então a cota do grade é menor que a cota do terreno, então dá negativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar, tenho que tirar a terra, tá? Então, aqui, o que eu tenho que fazer, pessoal? Fazer o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é, eu sei que eu tenho dois grades, tá? O grade 1, ele vai da estaca 1 até a estaca 5, e o grade 2, ele vai da estaca, o grade 2 ele vai da estaca 5 até a estaca 8, tá? E o estaqueamento de 20 em 20 metros, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a declividade do grade. Calculei a declividade do primeiro grade. A declividade de 1 para 5 em porcentagem é igual ao que? Diferença de nível de 1 para 5 sobre a distância horizontal de 1 para 5 vezes 100. Então, a declividade de 1 para 5 em porcentagem vai ser igual ao que? Diferença de nível. Olha só, diferença de nível de 1 para 5, mas agora considerando o grade, olha só, aqui é grade, tá? Do grade, é o seu projeto. Grade. Eu tenho que diferente de nível de 1 para 5. Cota, então diferente de 1 para 5 é cota do 5, 94,9, menos cota do ponto 1, 99, dividido por
qual que é a distância de 1 até 5? Olha só, 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80 metros. Então, 80 metros vezes 100. Então, fazendo essas contas, eu tenho que 94,9 menos 99. Então, é negativo, o grade está descendente, tá? Dividido por 80 vezes 100. Então, dá igual o quê? Menos 5,125%. Tá? Aqui, ó. Feito isso, eu tenho que avaliar o seguinte, olha, né, nessa parte aqui. Eu tenho que, como que eu analiso isso daqui? Menos 5,125. Em 100 metros de distância horizontal, eu desço 5,125 metros. Então, olha só, em 100 metros de distância horizontal, eu desço, né, eu coloco menos 5,125. Estou descendo 5,125 metros. Agora, olha só, de 1 para 2, eu ando quantos metros na horizontal? 20 metros. Então, em 20 metros, eu desço o quê? Y. Tá? Desço Y. Então, Y aqui vai ser igual a quanto? Em 20 vezes 5,125 dividido por 100. Então, dá menos 1,025 metros. Aí, fala o seguinte, ó. Em 100 metros, eu desço 5,125. Em 20 metros, de 1 para 2, eu desço menos 1,025. Então, a cota do grade na estaca 2 vai ser a cota do grade na estaca 1 mais o y. Isso implica que, olha só, cota do grade na estaca 2 vai ser cota do grade na estaca 1. Cota do grade na estaca 1 é 99. Então, 99 mais com menos, então dá menos 1,025, que é igual a 97,975 metros. Então, 97,98, tá? Deixa esses dados aqui. Para a próxima, olha só, tem que tomar cuidado que aqui não tenho 20 metros, eu tenho 10 metros. Então, em 100 metros, eu desço menos 5,125. Em 10 metros, eu desço y. Então, qual que vai ser essa conta? 10 vezes 5,125 dividido por 100. Então, y vai ser igual ao quê? Menos 0,5125 metros. Agora, 10, veja bem, em relação à anterior. Só que eu arredondei. Eu poderia não ter arredondado e calculado. Só que eu recomendo? Eu recomendo que a gente faça sempre em relação ao primeiro. Então, não são 10 metros. Em relação ao primeiro, olha só. Aqui eu andei 20 metros e aqui eu andei mais 10. Então, aqui ficaria da seguinte forma. Em 100 metros, eu desço o quê? 5,125
125 metros. Tá? Em 30 metros, eu desço Y. Então, Y vai ser igual ao quê? 30, 5,125 dividido por 100. Então, dá menos 1,538 metros. Agora, olha só. Eu desci em 100 metros, eu desço menos 5,125. Em 30 metros, Y. Então, a cota, olha só, cota do grade na estaca 2 mais 10 vai ser igual a cota do grade na estaca o quê? 1 mais o Y, este Y. Então, que implica no quê? Cota do grade na estaca 1, 99. Então, 99 menos 1,538, que é igual 99, 1,538 menos 97, então dá 97,462 metros. Então, vem aqui e coloco 97,46, tá? E então, pessoal, continuando aqui, eu tenho que, né, o meu grade de 1 para 5, né, que ele liga a estaca de 1 a 5, ele vale menos 5,125%. Tá? Eu não arredondo, porque como eu vou fazer uma regrinha de 3, então qualquer arredondamento vai ficar acumulando erro, né, para as demais estacas. Então, eu calculei a estaca, a cota do grade na estaca 2 mais 10. Agora eu vou calcular a cota do grade na estaca 3. Então, repare que a distância de 1 até 3, de 1 até 2, 20 metros. 2 a 3, 20 metros. Então, somando tudo, dá 40 metros. Então, eu tenho o seguinte. Vamos lá. Em 100 metros de distância horizontal, eu desço 5,125 metros. Então, em 40 metros, que é a distância de 1 até da estaca 1 até a estaca 3, eu tenho Y, tá? E Y eu posso colocar aqui, ó, eu não coloquei nos outros, mas eu posso colocar Y estaca 3. Então, fazendo essas contas, Y vai no ponto 3 vai ser igual a quanto? Então, aqui 40 vezes 5,125 dividido por 100. Então, menos 2,05. Assim, o seguinte, a cota do grade na estaca 3 vai ser igual ao quê? Cota do grade na estaca 1, porque eu estou partindo de 1, mais o Y. Y de quem? Na estaca 3. Isso implica que, olha só, cota do grade na estaca 1. Cota do grade na estaca 1, 99. Então, 99 metros. Agora, olha só, mais com menos do Y, então dá menos. Então, menos 2,05, que é igual. Então, aqui, ó, 99 menos 2,05, 96,95. Então, 96,95, né, metros. Então, vem aqui, coloco 96,95. A próxima estaca é a 4. Então, olha só, qual que é a distância de 1 até a 4? 20 metros, de 1 para 2, 20, 2 para 3, 20, 3 para 4, 20. Então, são 60 metros. Então, fazendo as contas, eu tenho que, olha só, regrinha de 3 simples de novo. Então, 100 metros
eu desço o quê? 5,125. Em 60 metros, eu desço y. Y na estaca 4. Então, y na estaca 4 vai ser igual a 60 vezes 5,125 dividido por 100. Então, dá menos 3,075 metros. Logo, a cota do grade na estaca 4 vai ser a cota do grade na estaca 1 mais o y4. Implica que a cota do grade na estaca 1, a gente viu aqui que vale 99 metros. Mais com menos, dá menos. Menos 3,075. Que resulta... Então, 99 menos 3,075. Então, 95,925. Então, 95,925 metros. Passando aqui, vou colocar o quê? 95,93. Certo? Agora, para conferir, vou fazer o quê? Da estaca, para verificar se eu consigo chegar nessa cota aqui, 91 a distância horizontal da estaca 1 até a estaca 5 são 20 metros, mais 20, mais 20, mais 20. Então, 20, 40, 60, 80, né? Então, em 100 metros, eu desço menos 5,125 metros. Em 80 metros, eu desço o que? Y na estaca 5. Então, Y de 5 vai ser igual ao que? 80 vezes 5,125 dividido por 100. Então, dá menos 4,1 metros. Então, cota do grade na estaca 5 vai ser a cota do grade na estaca 1 mais y5. Implica que, olha só, cota do grade na estaca 1, 99, mais menos o que? 4,100. Então, isso vai ser igual a 99 menos 4,1, né? Então, menos 94,9. Então, 94,9 metros. Então, verificando, 94,9 metros. Tá certo? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o outro grade, olha só. Daí que liga a estaca 5 até a estaca 8. Né? O grade que liga a estaca 5 à estaca 8. Então, inicia com essa cota e termina com essa cota. Então, eu tenho o seguinte, ó. Esse grade 2, tá? O grade 2 aqui, né? Esse grade 2 da estaca 5 até a estaca 8, né? Como que eu calculo a declividade? A declividade do grade da estaca 5 para a estaca 8 vai ser o quê? Diferença de nível de 5 para 8, tá? Sobre distância horizontal de 5 para 8 vezes 100. Então, eu tenho que, olha só, qual que é a diferença de nível de 5 para 8? Diferença de nível de 5 para 8 do grade, olha só, vai ser, então, declividade em porcentagem de 5 para 8 vai ser igual a 96,49, que é a estaca, a cota do grade na estaca 8, que é de 5 para 8, é o final menos inicial, menos a cota inicial do grade, olha só, 94,9, dividido pela distância horizontal. Qual que é a distância horizontal de 5 para 8? 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros. Então, olha só, 20, 40, 60, dividido por 60 metros, vezes 100.
Logo, a declividade em porcentagem do grade da estaca 5 até a estaca 8 vai ser igual a quanto? Eu tenho aqui, ó, 96,49 menos 94,9. Repare que é positivo, então o grade está ascendente, dividido por 60 vezes 100. Então, 2,65, tá? Então, mais 2,65%, certo? Então, 2,65%. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Como que eu analiso isso daqui? Eu analiso, a primeira cota que eu quero calcular do grade na estaca 6. Então, de 5 para 6 são 20 metros. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Em 100 metros de distância horizontal, eu subo 2,65 metros. Então, em 20 metros, eu subo o quê? Y6, que é o Y de 5 para 6. Então, eu estou subindo porque aqui a declividade, olha só, ela é positiva, tá? Então, o grade está ascendente. Então, a cota do grade na estaca 6 vai ser a cota do grade na estaca 5, que é a origem agora, mais o que? O Y6. Implica que o que é a cota do grade na estaca 5? Cota do grade na estaca 5, 94,9. Mais, porque é positivo, mais o que? Y6. Y6 vai ser igual ao que? Olha só, fazendo essas contas, eu tenho que 20 vezes 2,65 dividido por 100. Então, 0,53 metros. Então, mais 0,53. Então, 94,9 mais 94,9 mais 0,53 igual 95,43. Então, 95,43 metros. Então, a cota do grade na estaca 6, 95,43 metros. Agora, na estaca 7, olha. Da estaca 7, de 5 para 6, 20 metros. Porque o estaqueamento de 20 em 20. 5 para 6, 20 metros. 6 para 7, 20 metros. Então, total, 40 metros. Então, mais uma vez, eu faço o seguinte, ó. Em 100 metros de distância horizontal, está relacionado com isso daqui, ó. Eu subo quantos metros? 2,65 metros. Em 40 metros, eu subo Y. Então, Y na estaca 7, tá? Então, Y na estaca 7 vai ser igual ao quê? 40 vezes 2,65. 40 vezes 2,65 dividido por 100. Então, 1,06 metros. Logo, a cota do grade na estaca 7 vai ser a cota do grade na estaca 5 mais, porque é positivo, Y7. Isso implica que a cota do grade na estaca 5, cota do grade, olha só, na estaca 5, 94,9. Mais o que? Y7. Y7, 1,06. Então, fazendo essas contas, 1,06 mais 94,9. 95,96. Então, dá 95,96 metros. Então, vem aqui 95,96 metros. Para calcular a última, a cota do grade na estaca 8, embora tenha, mas para conferir, vou fazer o seguinte, ó. Cota do grade, qual que é a declividade de 5 para 8? 2,65. Então, 100
metros de distância horizontal, eu subo 2,65 metros. Agora, a distância de 5 para 8, aqui 20 metros, mais 20, 40, mais 20, 60. Então, em 60 metros, eu subo Y8, tá? Então, Y8 vai ser igual ao quê? Vai ser igual 60, 2,65 vezes dividido por 100, 1,59 metros. Então, cota do grade na estaca 8 vai ser igual a cota do grade na estaca 5, porque é a origem, mais o Y8. Então, cota do grade na estaca 5, 94,9. Mais o que? Y8. 1,59. Então, isso é igual a 1,59 mais 94,9. Então, 96,49. Então, 96,49 metros. Então, conferindo, eu tenho 96 cota do grade na estaca 8, 96,49. Então, tá? Foi calculado corretamente. Então, repare que aqui eu tenho dois grades. Saindo da estaca 1 até 5 e o outro de 5 até 8. São duas inclinações diferentes, uma ascendente e a outra, a primeira descendente e a outra ascendente. Então, um está em declive e o outro está em aclive, essa rampa, tá? O grade aí sendo seu projeto. Então, eu tenho que, para calcular a altura de corte e a altura de aterro, eu preciso da cota do grade e a cota do terreno. A cota do grade isso é no seu projeto. Então, cota do grade, olha só, cota do grade. Se a cota do grade for maior que a do terreno, o que acontece? O seu terreno, no final das contas, após a execução da obra, ele vai ter que ficar nessa altura. Então, vou ter que ter o quê? Um aterro. Tá? O seu terreno está aqui natural, eu quero que eles fiquem aqui nessa altura, então eu vou ter que aterrar, vou ter que preencher, então vai dar positivo. Então, cota do grade menos cota do terreno, se der positivo, aterro. Se der negativo, porque a cota do grade vai ser menor, olha só. Se o grade estiver aqui, significa que eu vou ter que cortar o terreno para chegar até aqui, ó, até essa altura. Então, se der negativo, corte. Então, para calcular essas alturas, basta fazer cota do grade menos cota do terreno. Então, aqui, cota do grade menos a cota do terreno dá menos 1 metro. Né? Então, tem menos, significa corte, olha só. Então, a cota do grade é como se a cota do grade está menor que a cota do terreno. Então, tem que tirar essa terra para chegar nessa altura. Então, dá menos 1. Aqui eu não preciso colocar o menos 1 aqui, porque já tem simbolizado aqui, ó. Então, é desnecessário colocar esse sinal, tá? Então, não vou colocar nos próximos. Fazendo as contas, eu tenho que 97,98, 98,3 negativo. Então, vou ter corte 0,32. Aqui 97,46 menos 98,2, 0,74. 96,95, 99, 2,05. 95,93, 97 menos, então 1,07. Aqui, olha só, não tem corte nem aterro, então é o ponto de passagem, né? Repare que aqui o grade ele sai com um corte de 1 metro, ele chega aqui sem corte nem aterro. Depois, 95,43, 94,69. Então, 0,74. Aqui a gente já tem um aterro,
74 centímetros. 95, ó, vou apagar aqui, 95,96, 96,11. Então, volta a ter corte, 0,15. E aqui, 96,49, né? A cota do grade, a cota do terreno também, então não tem nem corte, nem aterro, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu calcular o que? Inicialmente, as cotas do terreno, depois, sabendo aqui a cota inicial, a cota final do grade, do primeiro grade, eu consigo calcular a declividade do mesmo, e a partir dessa declividade e da distância entre as estacas, eu consigo calcular a cota do grade em cada estaca, tá? Fiz isso tanto para o primeiro grade, que liga a estaca 1 até, sai da estaca 1, vai até a estaca 5, e depois da estaca 5 até a estaca 8, tá? Então, o próximo passo aqui, né, na verdade eu posso verificar também aqui se a declividade se manteve, né? Basta fazer o quê? Vamos supor aqui de 3 para 4. Então, a diferença, a cota do grade na estaca 4 menos a cota do grade na estaca 3, dividido por 20 vezes 100, tem que ser igual a declividade, o quê? De 1 para 5, que se mantém, é uma rampa. A inclinação, ela não muda, tá? Então, essa declividade que ela tem que se manter. O próximo passo aqui, né, eu calculei aqui a cota do grade, cota do terreno, calculei as alturas de corte e aterro. O próximo passo é fazer o que? O desenho do perfil, né, longitudinal, ligando as estacas 1, saindo da estaca 1 e indo até a estaca 8. E eu posso acrescentar nesse perfil longitudinal o meu grade, tá? Saindo da estaca 1, indo até a estaca 5 e da estaca 5 até a estaca 8. Então, próximo vídeo eu mostro como que a gente faz o desenho desse perfil e a inserção desse grade no perfil topográfico, ok? Então é isso aí, um abraço, obrigado, até mais.